pessoal, quero compartilhar com vocês um estudo que estamos fazendo com os nossos pré-adolescentes a partir de 11 anos sobre o estudo do tabernáculo. É sim, o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir lá no deserto há muito tempo atrás. Então nós separamos por aulas. Como está separado por aulas, eu vou deixar aqui para vocês a aula 1. Mas não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar e ter as próximas aulas. Abaixo do vídeo, na descrição, eu vou deixar o PDF para você baixar a lição do aluno, ok? Então você tem a atividade aqui comigo, do professor, e você vai poder baixar o PDF do aluno na descrição. Então, partindo para a aula 1, nós vamos primeiramente perguntar para o aluno qual o conhecimento que ele tem. Introduzir temas com perguntas. O que ele já sabe sobre o tabernáculo? Ele sabe quem foi Moisés? Qual o livro que está escrito? Onde essa história se registra? Por que você acha que Deus mandou construir um tabernáculo? Por que você acha que ele pediu para Moisés? São perguntas que levam a criança a refletir. Então você vai fazer essas inferências, induzir a criança a pensar no texto que ela vai ler, mas muito além do texto, para que ela possa refletir aquilo que ela está estudando. Então, primeiramente, nós fazemos as perguntas. Depois você introduz a Bíblia dizendo, então vamos para a nossa fonte de pesquisa. A Bíblia, um livro de histórias milenares, mas que traz sabedoria do alto para nós. Então nós abençoamos essa leitura, cremos que o Senhor vem com seu Espírito Santo trazer revelação para cada um de nós. Ungimos os nossos olhos para ler, os nossos ouvidos para ouvir, para trazer sabedoria de Deus para o nosso entendimento, para que possamos viver e que esse estudo e essa palavra seja viva em nós. Então, a partir daí, você começa o estudo da Bíblia, explicando que Deus queria, a partir do momento que ele pediu para Moisés construir um tabernáculo, Deus queria habitar entre o povo. Ele conversava com Moisés, só que ele queria estar entre o seu povo. E para isso ele precisava construir um tabernáculo e a habitação dele entre o povo de Israel. O povo de Israel já tinha a presença de Deus com a nuvem que os guiava diariamente. Quando a nuvem se movia, eles tinham que levantar acampamento. E durante a noite, com a coluna de fogo. Então, se você percebe que as crianças não têm esse conhecimento, dê um parâmetro geral sobre esse conhecimento da nuvem, da saída do povo do Egito, por que eles estavam caminhando no deserto, para onde eles estavam indo. Então, todo esse contexto é necessário. Caso a criança não tenha esse contexto, então é necessário introduzir que eles saíram do Egito, Moisés os libertou, eles atravessaram o Mar Vermelho com a mão poderosa de Deus, estavam caminhando no deserto em direção à terra de Canaã, tiveram muitos milagres de Deus, mas também tiveram problemas com desobediência do povo. Deus já tinha dado a lei para eles, Deus já tinha dado os mandamentos para eles. Deus falava com o povo através de Moisés. Moisés ouvia Deus e passava para o povo aquilo que ele ouvia de Deus, passava todas as ordenanças. Para ouvir Deus, ele tinha uma tenda específica que se chamava Tenda do Encontro. Ele tinha uma intimidade com Deus, ele ouvia Deus, passava todas as ordenanças para o povo. Até que um dia Deus pediu para ele construir um tabernáculo. Então, a partir desse momento, você vai passar para as crianças que Deus queria habitar no meio do seu povo. Vamos abrir nossa fonte de pesquisa? Qual é a nossa fonte de pesquisa? A Bíblia, muito bem, é a Bíblia. Qual será o livro que está escrito sobre essas ordenanças de Deus para Moisés? Deixe que as crianças pensem. Então, o primeiro livro
é Gênesis, o começo de tudo. E o segundo livro é Êxodo, que significa a saída do povo de Israel do tempo de escravidão que viveram no Egito. Então, a saída durante todo esse livro fala desse tempo em que o povo de Israel viveu no deserto e todas as ordenanças de Deus. Então, foi nesse livro, Êxodo. Qual o capítulo que podemos ver? Então, ensine para a criança onde está o capítulo, quais são os versículos e comece a leitura. É importante que cada criança leia 1 ou 2 versículos para que todos possam participar. Então falou o Senhor Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugo, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedra de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Você vai introduzir o assunto sobre as ofertas. Para Deus construir um tabernáculo, ele deu as ordenanças para Moisés, mas a primeira ordenança que Deus deu foi para trazer os recursos. Onde estavam esses recursos? Estavam com o povo. Então Deus pede para que o povo faça ofertas alçadas, ofertas voluntárias, para que levem até Moisés, levem até os homens que Moisés ia separar toda a oferta, mas não era qualquer oferta, era o melhor. Deus sempre quer o melhor para o seu reino, porque Ele nos dá o melhor. Então, pergunte para a criança se ela já entende o que é oferta alçada, se ela já viu esse tipo de comportamento na igreja, se ela já viu esse tipo de comportamento em casa com os pais. Pergunte como é que esse povo tinha ouro, tinha pedra de ônix, tinha prata, tinha tudo isso que Deus pede. Da onde eles iam tirar isso se eles viviam no deserto? Sendo assim, você vai lembrar da saída lá do Egito, onde os egípcios deram para os israelitas todo o ouro, toda a prata, toda pedra preciosa, para que eles levassem embora e saíssem rápido, porque eles estavam muito angustiados. Mas isso foi Deus que colocou lá no coração deles para eles darem para o povo de Israel. Então eles carregavam isso durante a caminhada deles no deserto. Eles carregavam o ouro, a pedra preciosa, eles carregavam a prata. E Moisés pediu para que eles trouxessem isso como oferta para a construção do tabernáculo. E eles trouxeram, e trouxeram muito, até que teve que pedir para parar. Então eles colaboraram, todos colaboraram com a construção do tabernáculo. Levar a criança a entender que quando Deus pede alguma coisa, Ele não faz sozinho. Primeiro ele passou o recado para Moisés, depois ele pediu o envolvimento de todas as pessoas, trazendo ofertas para a provisão da construção do tabernáculo. Leve as crianças a entenderem que Deus está fazendo a mesma coisa nos nossos dias. Ele está construindo, Ele está implantando um reino sobre a terra. Só que Ele precisa da minha oferta, da sua oferta, tanto financeira quanto oferta de vida. Vamos implantar o reino, nós vamos trabalhar para o reino, nós vamos estar a serviço do rei. Essa é a consciência que a gente quer passar com essa lição para nossas crianças. Essa disponibilidade de ofertar ao Senhor, seja com o seu dinheiro, seja com a sua vida, seja com o seu trabalho, mas essa disponibilidade, gerar essa disponibilidade no coração deles e essa consciência de que Deus precisa deles, de que Deus precisa de mim, de que Deus precisa de você. Mas tem mais uma coisa que Deus pediu. Então vamos ler lá em Êxodo 35:10.
E venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado. Então que venham todos os sábios de coração. Essa sabedoria foi dada por Deus para aqueles homens que Deus escolheu para construir o tabernáculo. Não era qualquer pessoa, eram os escolhidos. Os escolhidos, você lembra aquele versículo, não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Então Deus escolheu aqueles que iriam construir o tabernáculo e deu sabedoria e deu inteligência para que eles pudessem entender todos os comandos de Deus e fazer o tabernáculo perfeitamente como Deus tinha pedido. Então hoje Deus está também nos dando sabedoria. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. Dê à criança essa capacidade de entendimento, que ela pode pedir essa sabedoria para Deus e se disponibilizar para a obra de Deus, porque Deus precisa de mim, Deus precisa de você, Deus precisa das crianças, Deus precisa dos pré-adolescentes para implantar o seu reino sobre a terra. Então fica aqui a aula 1 sobre o tabernáculo, aguarde a aula 2, mas deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e pegue o PDF do aluno. O PDF do aluno vem com perguntas para que ele possa refletir e escrever com o nome do aluno, pode pôr a data e também vem com uma cruzadinha. Então essa idade as crianças precisam fazer alguma atividade para que registre. E ele vai levar para casa, porque é importante que ele leve para casa para que ele possa também estar transmitindo em casa o que ele aprendeu. Até a próxima aula.